Há mais de 6 séculos, um livro surgiu que desafiaria a mente de estudiosos, linguistas e criptógrafos de todo o mundo. Seus símbolos e ilustrações não correspondem a nenhuma língua conhecida, e cada página é uma janela para um enigma que ninguém conseguiu decifrar. Chamado de Manuscrito de Voynich, ele se tornou um dos maiores mistérios da história da ciência, da linguística e da própria curiosidade humana. O manuscrito contém plantas que não existem em nenhum herbário conhecido, diagramas astronômicos que desafiam a compreensão medieval e figuras humanas envoltas em atividades que parecem não ter explicação. A cada página virada, mais perguntas surgem. Quem escreveu este livro? Com que propósito? E por que suas mensagens permanecem indecifráveis até hoje? Ao longo dos séculos, criptógrafos tentaram, sem sucesso, quebrar seu código. Matemáticos, linguistas e historiadores mergulharam em suas páginas, analisando padrões, tentando encontrar chaves ocultas, mas cada nova teoria parecia apenas aumentar o mistério. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode conter segredos da alquimia, da medicina medieval ou até de sociedades secretas desaparecidas. Outros sugerem que o manuscrito de Voynich é uma farsa elaborada, feita para confundir e intrigar futuras gerações. O que é fato é que este livro atravessou séculos, resistindo à curiosidade humana. Ele passou pelas mãos de colecionadores, bibliotecas e pesquisadores, sempre preservado, sempre guardando seu segredo. Mesmo com os avanços da tecnologia moderna, incluindo inteligência artificial e análise computacional, nenhum código foi completamente decifrado. Cada tentativa revela fragmentos e padrões, mas nunca o todo. O manuscrito de Voynich nos confronta com algo que poucas coisas conseguem, a certeza de que nem todo conhecimento pode ser alcançado e que há mistérios que resistem ao tempo, à lógica e à ciência. Ao longo deste vídeo, vamos explorar sua origem, as tentativas de decifração, as teorias mais plausíveis e também aquelas que beiram o inacreditável. Prepare-se para mergulhar em um enigma que atravessa séculos e que continua desafiando a razão humana. O manuscrito de Voynich surgiu à história registrada no início do século XVII, quando foi adquirido pelo antiquário polonês Wilfrid Voynich, em 1912. No entanto, análises modernas, incluindo datagem por carbono, indicam que ele foi criado entre 1404 e 1438, na Europa medieval. Isso significa que seu conteúdo sobreviveu por mais de 6 séculos sem que ninguém conseguisse compreender seu significado. A origem exata do manuscrito é incerta. Alguns estudiosos apontam para a Itália renascentista, outros para regiões da Europa Central. O estilo da caligrafia, o tipo de pergaminho e os pigmentos usados indicam que se trata de uma obra cuidadosamente planejada, produzida por alguém com profundo conhecimento em materiais e técnicas da época. Mas o que realmente desperta fascínio é que o autor ou autores permanecem desconhecidos. Não há assinatura, não há registros históricos precisos sobre sua criação, e nada no próprio texto oferece pistas confiáveis. É como se o manuscrito tivesse surgido do nada, pronto para desafiar qualquer lógica. Outro mistério diz respeito ao seu conteúdo. O livro está dividido em seções que parecem seguir uma lógica interna. Há páginas dedicadas à botânica, com desenhos de plantas impossíveis de identificar. Seções astronômicas mostram diagramas de estrelas, luas e possíveis constelações, mas que não correspondem ao conhecimento astronômico da época. E ainda há páginas que lembram receitas médicas ou poções, sugerindo que, de algum modo, o manuscrito poderia ter sido uma espécie de compêndio de conhecimento secreto. Durante séculos, ele passou pelas mãos de colecionadores e acadêmicos que tentaram traçar sua trajetória. Antes de chegar a Wilfrid Voynich,
Ele teria pertencido a várias bibliotecas e coleções privadas, cada novo proprietário intrigado, mas incapaz de decifrar seu conteúdo. A falta de registros claros sobre sua história inicial apenas aumenta o mistério. Como um livro tão elaborado poderia aparecer sem deixar rastros? Ao mesmo tempo, o manuscrito de Voynich tornou-se um ícone para estudiosos de criptografia e linguística. Ele representa o desafio de encontrar sentido onde parece não haver nenhum, testando as ferramentas da ciência, da lógica e do pensamento humano. E mesmo após séculos de análise, o manuscrito continua a nos provocar uma pergunta que não quer calar. Quem foi capaz de criar algo tão complexo e com que propósito? O manuscrito de Voynich é, à primeira vista, um livro como outro qualquer, mas cada detalhe revela sua singularidade e complexidade. Ele é composto por aproximadamente 240 páginas de pergaminho, embora algumas estejam faltando, sugerindo que partes do conteúdo se perderam ao longo do tempo. O pergaminho é de alta qualidade, indicando que seu criador tinha acesso a materiais nobres e técnicas avançadas de produção. Cada página é coberta por escrita incompreensível, feita com uma caligrafia uniforme, quase mecânica, que não apresenta erros aparentes. O alfabeto usado não se assemelha a nenhuma língua conhecida, e a distribuição das palavras sugere uma estrutura interna lógica, como se obedecesse a regras gramaticais próprias. As ilustrações são outro ponto de fascínio. Na seção botânica, encontramos plantas que não existem na natureza conhecida, algumas lembrando espécies familiares, outras totalmente inéditas, com combinações de folhas, raízes e flores que parecem impossíveis. Os desenhos são detalhados, precisos, indicando conhecimento em botânica ou, pelo menos, uma intenção deliberada de transmitir informações específicas. Na seção astronômica, diagramas de estrelas, luas e constelações aparecem organizados em círculos e padrões complexos. Alguns diagramas sugerem calendários ou ciclos astrológicos, mas não correspondem exatamente a nenhum sistema reconhecido da época. É como se essas páginas combinassem ciência, misticismo e um código secreto que ainda não conseguimos compreender. Existem também ilustrações de figuras humanas, geralmente femininas, inseridas em tubos, banhos ou sistemas interligados, que lembram anatomia ou processos alquímicos. Essas imagens reforçam a sensação de que o manuscrito contém um conhecimento oculto, possivelmente relacionado à saúde, à medicina ou a práticas esotéricas. Outro aspecto intrigante é o uso de cores. Os pigmentos, verdes, azuis, vermelhos e amarelos, permanecem vibrantes mesmo após séculos, indicando que materiais de qualidade foram usados. A precisão na aplicação das cores sugere cuidado extremo e intencionalidade, como se cada detalhe tivesse significado, ainda que desconhecido para nós. Mesmo pequenos detalhes, como margens, linhas e símbolos repetitivos, indicam que há uma lógica interna que não é imediatamente perceptível. Não se trata apenas de um livro bonito ou enigmático. Cada página parece codificada, organizada para que apenas alguém com o conhecimento correto possa compreender seu conteúdo. O manuscrito de Voynich, portanto, não é apenas um texto, mas uma obra de arte e ciência entrelaçadas. Um livro que desafia séculos de investigação e continua a intrigar pesquisadores, colecionadores e curiosos em todo o mundo. Desde a sua descoberta por Wilfrid Voynich em 1912, o manuscrito atraiu a atenção de criptógrafos, linguistas e estudiosos de todo o mundo, todos determinados a revelar seu conteúdo. Entre os primeiros a analisar o texto estavam acadêmicos europeus especializados em línguas antigas e códigos secretos, que se depararam com padrões repetitivos e estruturas estranhas, mas nenhum resultado conclusivo. Durante o século XX, diversos métodos de criptografia foram aplicados.
Alguns especialistas tentaram tratar o texto como cifra polialfabética. Outras equipes tentaram abordagens estatísticas, analisando a frequência de caracteres e padrões de palavras. Havia quem acreditasse que cada símbolo representava uma letra, uma sílaba ou até uma palavra inteira, mas nenhuma dessas teorias levou a uma tradução compreensível. Durante a Segunda Guerra Mundial, criptógrafos da Allied Forces, acostumados a decifrar mensagens codificadas inimigas, também tentaram quebrar o código do manuscrito. Mesmo com suas técnicas avançadas, eles não conseguiram avançar além de padrões isolados, o que reforçou a ideia de que o manuscrito possuía uma lógica única, desconhecida ou extremamente sofisticada. Nos anos recentes, com o avanço da tecnologia, pesquisadores aplicaram análise computacional e inteligência artificial, comparando o texto com milhares de línguas e códigos conhecidos. Alguns estudos apontaram semelhanças estatísticas com línguas naturais, enquanto outros sugeriram que poderia se tratar de um idioma artificial ou até mesmo um elaborado hoax medieval. Mesmo assim, nenhuma abordagem produziu uma tradução confiável, mantendo o manuscrito envolto em mistério. Entre as hipóteses mais discutidas estão que se trata de um tratado de herbalismo medieval, escrito em código para proteger conhecimentos raros, que é um guia de alquimia ou medicina esotérica destinado a iniciados, ou que é uma fraude meticulosa, criada para enganar colecionadores e estudiosos. Apesar das frustrações, cada tentativa de decifração revelou algo sobre a complexidade do manuscrito. Sua consistência interna, a repetição de padrões e a elaboração das ilustrações indicam que não se trata de um texto aleatório. Há, de fato, um sistema por trás de suas páginas, um código que permanece inacessível aos nossos métodos atuais, desafiando séculos de investigação científica e linguística. O manuscrito de Voynich, portanto, é mais do que um enigma histórico. É um teste constante à capacidade humana de interpretar sinais desconhecidos, uma obra que questiona os limites da ciência, da lógica e da própria compreensão. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias tentaram explicar a existência e o propósito do manuscrito de Voynich. Algumas buscam fundamentos científicos, enquanto outras flertam com a especulação e o conspiratório. Entre as abordagens científicas, a hipótese mais estudada sugere que o manuscrito seria um tratado de botânica e medicina medieval. As ilustrações de plantas desconhecidas poderiam representar espécies exóticas ou extintas, ou mesmo combinações imaginárias de vegetais com propriedades medicinais. Alguns pesquisadores apontam que os diagramas astronômicos podem indicar ciclos agrícolas ou calendários sazonais, conectando a observação das estrelas com a prática medicinal. Outra linha de investigação científica envolve a linguística computacional. Pesquisadores aplicaram métodos estatísticos para comparar a frequência de caracteres com várias línguas conhecidas. Os resultados mostraram padrões consistentes com linguagem natural, embora ainda sem sentido compreensível. Isso reforça a ideia de que o manuscrito possui uma estrutura interna lógica e não é apenas uma escrita aleatória ou artística. Por outro lado, surgiram teorias mais ousadas e até conspiratórias. Alguns sugerem que o livro seria um manual de alquimia ou magia, destinado a iniciados em sociedades secretas da Europa medieval. Outros especulam que ele contém conhecimento perdido de civilizações antigas, codificado para que apenas alguns pudessem entender. Há ainda a hipótese de fraude deliberada. O manuscrito poderia ter sido criado como um truque elaborado para enganar colecionadores e estudiosos, gerando fama e valor para um objeto que, em essência, não teria significado real.
Curiosamente, mesmo essa teoria não elimina o mistério. A qualidade das ilustrações, o cuidado com o pergaminho e a coerência da escrita sugerem um trabalho meticuloso, difícil de ser simplesmente inventado. Em tempos modernos, com a aplicação de inteligência artificial, novas hipóteses surgem quase que diariamente. Alguns algoritmos tentam traduzir o manuscrito comparando-o com centenas de línguas antigas, mas o resultado continua inconclusivo. Cada tentativa revela padrões e possíveis traduções parciais, mas nunca a mensagem completa. O que todas essas teorias mostram é que o manuscrito de Voynich desafia tanto a ciência quanto a imaginação. Ele permanece como um símbolo do limite do conhecimento humano. Um livro que nos força a admitir que, mesmo com séculos de estudo e tecnologia avançada, ainda há mistérios que resistem à compreensão. Além das análises científicas e linguísticas, o manuscrito de Voynich desperta interesse por seu lado oculto e simbólico, intrigando historiadores, filósofos e estudiosos de esoterismo. Muitos acreditam que suas páginas contêm mensagens codificadas, talvez relacionadas à sabedoria secreta, rituais antigos ou conhecimento perdido, protegido de forma intencional. As plantas impossíveis de identificar poderiam não ser apenas botânicas, mas representações simbólicas de princípios alquímicos, propriedades medicinais ou até estados da mente. Da mesma forma, os diagramas astronômicos podem esconder códigos sobre ciclos da vida, fases da natureza ou ordem do cosmos, compreensíveis apenas por quem conhecia esses sistemas ocultos. Alguns estudiosos apontam que o manuscrito segue padrões que lembram textos místicos ou cabalísticos, sugerindo que sua mensagem não é literal, mas codificada em um nível simbólico ou esotérico. Essa hipótese reforça a ideia de que o livro poderia ter sido uma ferramenta de transmissão de conhecimento restrito, talvez usada por sociedades secretas da Europa medieval ou grupos de alquimistas. Mesmo aqueles que defendem que se trata de um fraude elaborada, reconhecem que há intenções precisas por trás de cada detalhe. A uniformidade da escrita sugere disciplina e técnica. As cores e a composição das páginas indicam planejamento meticuloso. As ilustrações têm significados repetitivos e coerentes, que não aparecem em textos aleatórios. Essa combinação de ciência, arte e simbologia faz do manuscrito de Voynich um enigma que transcende o tempo. Ele não é apenas um código a ser quebrado, mas uma provocação à curiosidade humana, um convite a refletir sobre os limites do conhecimento e a multiplicidade de interpretações possíveis. Cada página nos força a questionar até que ponto podemos confiar no que conhecemos e, se há mensagens ocultas, quem seriam os destinatários originais. O manuscrito de Voynich, assim, continua a ser um desafio não apenas para a ciência, mas para a mente humana, lembrando-nos que nem todo conhecimento está ao alcance imediato e que alguns segredos podem permanecer indecifráveis para sempre. O manuscrito de Voynich permanece, até hoje, como um dos enigmas mais fascinantes da história humana. Seus símbolos, diagramas e ilustrações continuam a desafiar linguistas, criptógrafos, historiadores e pesquisadores de todas as áreas. Mais de 6 séculos se passaram e ainda não conseguimos compreender seu conteúdo, seu propósito ou mesmo a identidade de quem o criou. O que torna este manuscrito tão intrigante não é apenas o fato de ser indecifrável, mas também a consistência com que suas páginas foram elaboradas. Cada letra, cada símbolo, cada ilustração mostra um cuidado extremo e uma intencionalidade clara.
Não se trata de um amontoado aleatório de formas e cores. Há lógica, há método, mesmo que invisível ao olhar moderno. Ele nos desafia a refletir sobre os limites do conhecimento humano. Não importa quantas técnicas modernas de criptografia sejam aplicadas. Não importa quantos algoritmos de inteligência artificial sejam testados. Ainda existe algo no mundo que permanece fora do alcance da compreensão. Isso nos lembra que a ciência, embora poderosa, ainda encontra fronteiras misteriosas, áreas onde o conhecimento é incompleto ou intencionalmente oculto. O manuscrito de Voynich também nos ensina algo sobre curiosidade e perseverança. Ao longo de gerações, inúmeros pesquisadores dedicaram suas vidas a decifrá-lo, cada tentativa trazendo novos fragmentos de entendimento, ainda que incompletos. Mesmo os estudos que falharam não são inúteis. Eles revelam a complexidade do código e mostram o quão sofisticado pode ser o conhecimento que nos antecedeu. Além disso, o livro nos convida a contemplar a multiplicidade de interpretações. Ele pode ser tratado como tratado científico medieval, manual de alquimia, compilação de práticas médicas, obra mística ou até mesmo um elaborado truque. Cada teoria acrescenta camadas ao mistério, sem jamais esgotá-lo. E é justamente essa impossibilidade de ter uma resposta definitiva que mantém o manuscrito vivo na imaginação de todos nós. O manuscrito de Voynich também questiona a relação entre arte, ciência e linguagem. Ele prova que conhecimento pode ser transmitido não apenas por palavras compreensíveis, mas por símbolos, imagens e padrões. E mesmo que a mensagem exata continue oculta, o próprio ato de criar algo tão complexo e duradouro é um testemunho da engenhosidade humana. Hoje, ele está protegido na Biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos da Universidade de Yale, mas continua a inspirar curiosidade e fascínio. Pesquisadores continuam estudando cada página, cada detalhe, em busca de pistas que possam um dia revelar seu conteúdo. E, enquanto isso, o manuscrito continua a ser uma lembrança silenciosa de que alguns mistérios nunca foram feitos para serem totalmente desvendados. O que aprendemos com isso? Que a busca pelo conhecimento é tão importante quanto o conhecimento em si. Que há enigmas que desafiam nossas ferramentas, nossas técnicas e até nossa paciência. E que mesmo diante do desconhecido, a curiosidade humana persiste, impulsionando novas descobertas, novas teorias e novas interpretações. O manuscrito de Voynich não é apenas um livro, é um símbolo da eterna busca pelo saber, da nossa vontade de compreender o que parece indecifrável e do mistério que ainda habita nosso mundo. Ele nos lembra que, por mais que o tempo passe, sempre haverá segredos capazes de instigar a mente, provocar a reflexão e desafiar a lógica. Se este vídeo despertou sua curiosidade, se você quer continuar explorando os enigmas que desafiam a ciência, não deixe de se inscrever no canal Mistérios da Ciência. Cada mistério que desvendamos nos aproxima um pouco mais da compreensão do mundo. E nos lembra que sempre haverá algo novo a descobrir. Porque no universo do conhecimento, alguns segredos permanecem intocados. E o manuscrito de Voynich é talvez o mais intrigante de todos.